De ontem para hoje, a Ucrânia atacou aqui a região de Taganrog, aqui onde tem uma série de indústrias bélicas, principalmente ligadas à aeronáutica, e também indústria aqui em Armavir, aqui em Krasnodar, tá? Dois ataques bastante significativos de ontem para hoje aqui. Os russos também fizeram ataques contra a Ucrânia com drones e mísseis. A gente não tem ainda aquele quadrozinho com o número exato de mísseis e drones, mas foi um ataque significativo de ontem para hoje, tá? Foi um ataque grande contra a Ucrânia também. Na linha de frente é onde a gente tem as melhores notícias, tá? A gente tem vários pontos da linha de frente que os russos estão literalmente colapsando aqui. Não apenas aqui no sul, mas até na própria cidade de Lima, aqui nessa região, onde os russos tinham a expectativa de avançar aqui em direção a Sloviansk, né, capturar o resto de Donetsk, que não está em poder dos russos, né? Então esse fronte russo aqui está colapsando completamente, além aqui da região sul, aqui em Zaporizhia, que também já estava com problemas. E por que está havendo esse colapso? Devido ao colapso da logística, né? Os drones ucranianos de médio alcance têm impedido o uso aqui do corredor de terra aqui no sul da Ucrânia, e isso tem causado uma consequência muito ruim para as tropas aqui. Já tem russo falando em perder Kherson. Eles acham que não vão conseguir manter aqui Kherson por conta de, justamente, é o ponto mais afastado, né? Kherson, ou você abastece por esse corredor de terra aqui, ou pela ponte da Crimeia. Ambos os caminhos estão com problemas, então, no final das contas, é muito difícil manter a logística aqui nessa região, estamos todos na torcida, né? O Putin ontem disse que o drone que atingiu a Romênia era um drone ucraniano, o que é uma piada, a gente viu que era um drone russo. É um Shahid que atingiu a Romênia, né? Então, mostra mais uma vez que os russos estão perdidos na propaganda deles, sem saber o que falar, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo e Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de maio de 2026, são 9 horas da manhã aqui em Nova York, 4 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e essas notícias aqui foram sugeridas por Pedro Luz, Fester Adams e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje teve um ataque grande da Rússia contra Kiev, não tinha saído ainda aquela tabelinha com o número de mísseis e drones lançados até nesse instante, quando eu comecei a gravar aqui, saiu ainda no Telegram, não saiu ainda nos canais do Twitter, mas já saiu aqui no Telegram. Foram 297 drones e mísseis lançados contra a Ucrânia de ontem para hoje, né? E foram mísseis RA-101, 290 drones e 7 mísseis foram lançados contra a Ucrânia, e dos 290 drones lançados, 279 foram derrubados pela defesa antiaérea. Dos 7 mísseis lançados, 5 foram derrubados, 5 RA-101 foram derrubados, né? Teve também míssil balístico que foi lançado também, que não foi derrubado pelos ucranianos, né? Então, mais um ataque muito grande, 300 drones e mísseis é uma quantidade significativa. Houve coisas danificadas aqui em Kiev, tem informações aqui de mísseis balísticos e coisas atingidas aqui, prédios residenciais atingidos em Kiev, mas nada muito significativo. Não temos informação de nenhum morto ou ferido devido a esse ataque de ontem para hoje, por enquanto. Pode ser que surja mais informação mais adiante. Como eu falei para vocês, isso aqui acabou de sair neste momento que eu comecei a gravar o vídeo aqui, esse quadrozinho aqui, né? Tanto que normalmente eu trago a informação aqui do Noel Reports, que publica isso no Twitter, mas não deu nem tempo dele traduzir isso e colocar no Twitter ainda, né? Bom, o que acontece aqui? Os ucranianos também fizeram ataques contra a Rússia, em 2 pontos, na verdade em 3 pontos significativos. O primeiro, na República Chuvashia. A República Chuvashia é essa região aqui da Rússia, que é bem longe aqui, ó. Aqui, ó, Chuvashia, é onde tem aqui Cheboksary, tá vendo? Essa região aqui é a República Chuvashia, bem longe, bem depois de Moscou aqui, já chegando nos Urais, né, no Monte Ural. Então teve um grande ataque lá, teve explosão, não sabemos ainda os detalhes, não sabe ainda os detalhes dessa explosão lá em Cheboksary. Aqui, ó, mais imagens lá de Chuvashia, ainda não está claro o que aconteceu e coisa e tal. Não dá para descartar que tenha sido acidente, tá? Ou seja, pode ter sido drone, pode ter sido um acidente também. Mas o que a gente tem de informação aqui, ó, é que a Rússia emitiu alertas de mísseis em Yamal e nos Urais pela primeira vez, ou seja, os ucranianos estavam fazendo ataques na região dos Urais, ali próximo a Chuvashia. Então houve realmente ataques por ali,
Pode ser que tenha sido isso daí que aconteceu, a gente não tem ainda a confirmação disso, tá? Não sabemos ainda o que teria sido atingido aqui em Cheboksary, na República Chuvacha. Agora, outros dois pontos, a gente tem informações aqui mais concretas. Em Taganrog, na região de Rostov, na Rússia, teve ataques ali em prédios administrativos, depósitos de combustível e outras instalações próximas de uma fábrica ligada à indústria bélica russa, né? Taganrog é essa cidade aqui no sul da Rússia. É uma cidade com várias pistas de pouso aqui, ela tem uma indústria aeronáutica muito forte aqui nessa região e, lógico, essa indústria aeronáutica apoia, né, a guerra russa, então ela é alvo constante aqui de ataques ucranianos aqui. Tem mais imagens aqui, ó. Assim, aqui já é Armavir, tá? Armavir é em Krasnodar Krai, teria sido um depósito de combustível atingido aqui em Krasnodar Krai. A gente está falando dessa região aqui, ó, aqui, ó, Armavir. Também aqui na região sul da Rússia, teve também coisas pegando fogo aqui. E um depósito da Lukoil em Yaroslav ali que está pegando fogo e coisa e tal. Então, ou seja, tem aqui um monte de ataques ucranianos aqui contra coisas no sul da Rússia, né? Aqui mostra, por exemplo, o ataque contra um tanqueiro da frota russa do Mar Negro e depósito ali em Taganrog e Feodósia, né? Aqui tem uma série de ataques aqui apresentados pelos pessoal que opera drones na Ucrânia. Aqui, ó, o depósito lá em Taganrog que foi atingido e também em Feodósia. Um monte de ataques ali de ontem para hoje, né? Também destruíram, olha só que bacana isso daqui. Isso aqui é ali em Taganrog, um bombardeio Tu-142, tá? Um bombardeio grande isso aqui, aqueles aviões enormes que fazem bombardeio lá, que lançam bombas planadoras contra a Ucrânia, estavam ali no campo de pouso ali de Taganrog e foram destruídos nesse ataque, né? Então, excelente notícia isso daí certamente estavam fazendo algum tipo de conserto, como eu falei, a região de Taganrog é conhecida pela indústria aeronáutica, então estavam sendo consertados e foram eliminados nesse processo aí, no ataque de ontem para hoje, né? Também teve um depósito de óleo na região temporariamente ocupada de Feodósia, na Crimeia, que pegou fogo também. Aqui está mais um incêndio aqui em Feodósia, nessa região aqui. Feodósia fica aqui no mapa, nessa região aqui, ó. Primorsk e Feodósia. Está aqui Feodósia, essa região aqui que tem vários depósitos de combustível e é usado pelos russos para abastecer a região da Crimeia. A gente vai falar sobre isso porque agora, com os russos não podendo usar a ponte da Crimeia e não podendo usar o corredor de terra que tem por aqui, a situação de combustível na Crimeia está ficando complicada, tá? Não está fácil não. Bom, o Estado-Maior das Forças Ucranianas confirmou ataques ao longo da noite em várias refinarias e várias coisas, destruição de várias unidades lá na refinaria de Volgogrado. Lembra que o ataque em Volgogrado foi alguns dias atrás, a gente reportou ele aqui, né? E destruiu vários AVTs, que são aquelas colunas de destilação lá muito importantes na refinaria, né? O Zelensky também fez um comunicado falando sobre Armavir, ataque que fizeram em Armavir, aqui, nossas sanções de longo alcance estão atingindo também outros serviços russos ali na região, atingiram Armavir, em Krasnodar Krai e outras regiões, né? Então, esse daqui é o depósito de óleo em Armavir que foi atingido de ontem para hoje, né? Bom, também teve mísseis Storm Shadow atingindo o campo central de Taganrog no dia 27 de maio. Então, aqui ele não está falando dos ataques que foram feitos de ontem para hoje, está falando dos ataques que foram feitos no dia 27. De qualquer forma, um monte de coisa destruída aqui, dá para ver que foi atingida essa base aqui, né? E também atingiu uma instalação de inteligência do FSB na região de Krasnodar Krai, com drones, também foi destruído aí nos últimos dias. Então tá aqui realmente mostrando um monte de coisa pegando fogo aqui. Tá vendo um monte de coisa queimada aqui? Deixa eu tirar minha cara daqui que fica melhor para ver. Aqui, ó, um monte de coisa pegando fogo aqui, ou destruída aqui, né? Também os prédiozinhos aqui, dá para ver que o estrago foi grande nessa instalação do FSB aqui na região de Krasnodar Krai. Não está muito claro quando que foi esse ataque. Se a gente tem esse tipo de imagem, costuma ser ataques que aconteceram já há alguns dias, né? Então essa é a situação ali. Agora, o que está sendo mais crucial para a situação atual dessa guerra, como a gente tem falado nos últimos dias, é a questão dos drones de médio alcance ucranianos que têm atingido seguidamente a região ali do corredor de terra, né, entre Melitopol e Mariupol.
E aqui mais um monte de imagens aqui de caminhões destruídos por lá, e aqui mais imagens de caminhões sendo destruídos também pelos drones. Segundo a unidade Alfa do SBU, né, mais de 500 veículos inimigos foram destruídos na última semana, caminhões, equipamentos especiais, transporte de ativos, né, tudo que passa nessa estrada ali é destruído pelos ucranianos, né? Aqui, ó. Os ucranianos estão tendo controle de fogo sobre a autoestrada P280. Eu já falei, essa estrada tem um monte de nomes. Tem M14, P280, tem um monte de nome ali. Mas é o corredor de terra. Estão falando daquela estradinha ali que liga Mariupol a Melitopol e abastece Kherson, abastece a Crimeia, né? Aqui, ó, aqui um russo filmando um ataque contra o caminhão dele. Ele viu que estava sendo perseguido por drones. Aí tentou abater o drone, aí vem o drone lá, ó, tá chegando o drone. Esse aí é o drone de médio alcance ucraniano, é um dos drones de médio alcance ucranianos, né? Dá para ver que é um drone planador e coisa e tal, e que, repara como é que o controle dele é fino, né, para atingir o caminhão. Esse controle fino na abordagem final, isso é inteligência artificial, tá? Porque esses drones são controlados pela internet. Por mais que você tenha a conexão com a internet e coisa e tal, o lag que você teria ali, o ping, né, que o pessoal chama em jogos, né, seria muito... Não daria para você fazer esse controle. Tá vendo? O primeiro drone, ele erra, tá vendo? O primeiro drone erra o caminhão. Aí o segundo drone acerta, o segundo drone faz esse cálculo. Ou seja, os drones eles são levados até lá por guia ucraniano, mas essa abordagem final ali, que tem que ser rapidinho para corrigir, para atingir exatamente o caminhão, isso é feito por inteligência artificial e com sucesso muito grande. Repara como é que ele manobra, olha só, ele manobrando ali rapidinho para atingir o caminhão e coisa e tal, e conseguiu atingir em cheio o caminhão russo ali, nessa estrada ali da corredor de terra da Crimeia, né? Aqui mais equipamento russo queimando ali na estrada entre Mariupol e Melitopol, e a consequência dessa história toda está aparecendo não apenas na fraqueza dos russos na linha de frente, mas também na falta de combustível, né? A gente tem falado já que em alguns pontos da Crimeia está faltando combustível, aqui ó, já está tudo zerado, aqui ó, não tem combustível, nenhum combustível nesse posto aqui para vender. Isso aqui é a Crimeia, tá? A Crimeia tem umas cadeias de montanha muito grandes aqui, para quem não conhece a região ali, né? Essa área toda aqui é muito montanhosa, que Simferopol, Sevastopol, é muito montanhosa. Aqui é uma grande planície, tá? Parece muito com o sul da Ucrânia, mas essa área aqui é muito montanhosa, né? E daí você tem essas imagens aqui do pessoal sem combustível na Crimeia, né? E aqui mais imagens da Crimeia sem combustível e filas, os poucos postos que tem combustível ainda, acaba ficando uma fila enorme. Lembra, a gente está chegando no verão, né, no hemisfério norte, então a Crimeia é um destino turístico para os russos, né? As praias são muito boas na Crimeia, e faz calor lá essa época do ano, tá? Não é friozinho, não, essa época do ano faz bastante calor por lá. E o pessoal vai para a praia mesmo com muita vontade, né? Só que o pessoal está aconselhando a não ir, porque não tem combustível, né? Isso é um problema realmente. E é lógico, para os ucranianos é irrelevante essa questão de turismo na Crimeia, o ponto central é deixar também as tropas russas sem combustível, né? Isso é o ponto central aqui. Mais um cartaz aqui com zero preço de combustível, mais fila para abastecer lá também na Crimeia temporariamente ocupada, outros postos com filas para abastecer. Onde tem gasolina, tem fila para abastecer lá na Crimeia, né? Repara que tem uma quantidade significativa de imagens disso daqui sendo mostradas por aí, né? Não temos combustível. E essa é a situação ali na Crimeia, tá? Aqui, ó, a região temporariamente ocupada da Crimeia e Donetsk está impondo limites de compra de combustível com 20 litros por pessoa por dia, permitidos na Crimeia e 30 litros por dia em Donetsk. Sevastopol reportou uma falta temporária dessas gasolinas ali, e eu não sei se vão conseguir resolver, porque como eu falei para vocês, né, o grande problema deles é esse. Eles não conseguem passar gasolina pela ponte da Crimeia, porque a ponte da Crimeia foi danificada estruturalmente lá em 2022, então só consegue passar carga pequena. E além disso, eles têm medo de passar combustível, os ucranianos repetirem o ataque e acabarem de destruir a ponte da Crimeia, né? Os ucranianos sistematicamente destroem esses portozinhos que tem aqui para poder passar combustível via barcaça aqui entre a Crimeia e a Rússia, né? Via ferryboat, né? Tanto aqui nessa região aqui, quanto aqui em Taman, né? Aqui também, volta e meia, os ucranianos atingem esse portozinho aqui que é usado para mandar combustível para a Crimeia temporariamente ocupada, né? Então, e agora o corredor de terra, eles não estão conseguindo passar mais,
a Crimeia está com problemas, vai ter problemas. É lógico, o problema ucraniano aqui não é a Crimeia em si, ele não está preocupado com a Crimeia, tá? Basicamente o que eles querem é impedir a logística russa. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Confirmação adicional de que a região de Kherson, na Ucrânia, provavelmente será a primeira a ser liberada pelas forças armadas ucranianas. O governador fantoche dos russos, governador biônico dos russos lá na região de Kherson, diz que é possível que não consiga se manter a ocupação lá. 150 mil tropas russas em Kherson estão cortadas das rotas de suprimento em relação tanto à Crimeia quanto no corredor de terra ali no sul da Ucrânia. Então o pessoal está chorando aqui. Ó. No fronte de Zaporizhia, o maior problema continua sendo a logística militar e civil, que está sob constante ataque do inimigo. Né? O inimigo aqui no caso os ucranianos. Né? A segurança de agências do inimigo oficialmente anunciaram planos para intensificar ainda mais os ataques e interromper todo tipo de suprimento. O governador da região de Kherson, governador biônico, está imposto pelos russos, avisa motoristas sobre também minas na estrada. Os ucranianos têm lançado minas nas estradas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E está comparando essas ações inimigas ao bloqueio de Leningrado e não sei o que lá. E o número de regiões, as restrições à venda de combustível já foram introduzidas. Ou seja, isso aqui, os russos estão chorando, preocupados com a situação ali em Kherson, né? Ali em Kherson também tem um problema adicional para os russos, que é a quantidade de drones marítimos que estão sendo usados ali para lançar drones FPV contra tropas russas ali em Kherson, né? Kherson, vocês sabem, é essa região aqui, a margem superior ou margem direita do rio Dnipro é ocupada pelos ucranianos, a margem inferior ou margem esquerda é ocupada pelos russos, e daí a guerra naval aqui ganha esse componente muito importante com esses drones marítimos ucranianos ali na região, né? Bom, aqui ó, as autoridades instaladas pelos russos, ele está falando aqui daquele mesmo recado do cara de Kherson, né? Avisam contra viagens não essenciais a Novorossia. Novorossia é o nome que eles deram aos territórios temporariamente ocupados pela Rússia na Ucrânia, né? Depois de que os ucranianos têm tomado cuidado sobre minas lançadas pelos ucranianos, esses explosivos têm sido usados contra carros e caminhões ali na região, né? É uma rota logística do exército russo, então se tem civil usando, o civil está errado nesse caso. E o que é isso? É isso daqui, ó. Tá vendo essa coisinha verdinha aqui, ó? Parece uma pilha, é o tamanho de uma pilha esse negócio aqui, tá? Isso é uma mina ativada por movimento. Então você passa com o carro perto disso daí, não é a pressão do carro que explode a mina, é uma coisa pequenininha, tá vendo? Ela é pequenininha, tem a cor mais ou menos do asfalto, então você não vai ver isso, vai passar com o seu carro. Quando você passar com o seu carro em cima disso daí e mexer com ela, ela explode e daí causa a explosão, causa destruição, né? Tem russos dizendo que isso daqui é crime de guerra, porque isso é mina e coisa e tal, mas tem uma diferença. As minas ucranianas têm dispositivo de autodestruição. Essas minas, elas são proibidas minas que não se autodestroem depois de um tempo, elas são proibidas pela Convenção de Genebra, porque elas causam muitos danos depois da guerra. Né? Esse tipo de mina aqui, ó, que você vê que os russos usam muito essa minazinha aqui, uma mina borboleta, né? E ela não tem autodestruição, ela fica para sempre. E o que acontece é que tem lugares da Europa que ainda hoje você encontra minas desse tipo da época da Segunda Guerra, e aí tem um risco grande de criança mexer nisso daí, matar a criança, né? É um perigo enorme esse tipo de coisa. Mas a mina ucraniana, ela tem autodestruição, tá? Aqui, o pessoal está explicando aqui, ó, como é que é essa mina, tá? São minas, usam fusível PDP, que tem um timer de 10 minutos com um delay de 90 dias para autodestruição. Então, depois de 90 dias, essa mina ela se autodestrói e ela explode sozinha para evitar ficar, depois da guerra, essa coisa. Então, não se enquadra na proibição da Convenção de Genebra, tá? Então, tá aqui, ó. Isso aqui são as minas terrestres, DP-02, que são derivadas da série IBM, e estão criadas com 110 gramas de explosivo, são poderosas o suficiente para temporariamente mobilizar caminhões grandes, tá? Deixando eles como sitting ducks, patos deitados, patinhos na lagoa, para serem atingidos pelos drones ucranianos. Então essa mina, ela explode, se for um carro pequeno vai estourar seu carro todo, é pequenininho, mas a capacidade explosiva é suficiente para estourar seu carro completamente, e se for um caminhão, vai inutilizar o caminhão pelo menos por um tempo, né? E daí a ideia é que os ucranianos podem depois usar um drone tradicional para ir lá e atingir aquele caminhão, porque o caminhão vai estar parado, muito mais fácil de atingir, né?
E, de novo, só para deixar claro, essas minas têm autodestruição, elas se destroem depois de 90 dias, portanto elas não se enquadram na proibição da Convenção de Genebra, né? Bom, as forças russas tentaram fazer avanços ucranianos próximos de Vovchansk, ali na região de Kharkiv, mas acabaram se ferrando nessa história. Os operadores de drones da 57ª Brigada destruíram essa tentativa de avanço russo ali na região, mais uma tentativa de avanço russo destruída pelos ucranianos ali na linha de frente, né? A gente tem boas notícias, de acordo com o Deep State, as forças ucranianas retomaram território próximo de Novoselivica e Oleksandrivka, e estão limpando as forças russas naquela região por ali, né? Então, ótima notícia isso daqui. A gente tem áreas retomadas aqui pelos ucranianos ali no sul da Ucrânia temporariamente ocupada, né? Teve mais uma ação heróica aqui de um M113, que é um blindado de transporte de pessoal, que entrou bem na linha de frente para resgatar ucranianos feridos, né? Isso é uma coisa heróica mesmo, não é coisa fácil de fazer. E ele passou pelo impacto de vários drones russos, mas conseguiu resgatar as pessoas e trazer elas para a segurança, né? E, bom, a ofensiva de primavera dos russos, focada no Donbás, está gerando um momento negativo em outros lugares. A primeira coisa, não está conseguindo o mesmo efeito positivo que teve em 2024 e 2025, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Se você pegar aqui a linha de frente, né? Aqui, ó, aqui, isso aqui é o que o cara estava falando, que os ucranianos avançaram nessa região aqui em direção a Vorony, Novoleksivka e Sonchivka foram retomadas aqui pelos ucranianos aqui, né? Agora, o que está acontecendo aqui? Tem outros lugares também que foram retomados. A gente está falando que realmente aqui no fronte sul os ucranianos têm avançado bastante nos últimos dias, né? Mas o que acontece por aqui? Os russos focaram trouxeram um monte de tropas aqui de Kherson, de Zaporizhia, para focar aqui na região de Kramatorsk e Sloviansk, que é o que falta do Donbás aqui, né? Então, com isso, primeiro, eles não conseguiram avançar tanto assim, tá? Eles estão tentando avançar muito aqui, tem um monte de tentativas aqui de avanço em direção a Konstantinivka, que está aqui atrás, e outras cidades por aqui, mas a verdade é que eles não estão conseguindo ter o mesmo sucesso que tiveram no ano passado e no ano anterior, e além disso, estão deixando a parte sul desguarnecida, né? Então, com isso, o que o Clement Molan fala aqui é que justamente está havendo um avanço ucraniano nesses dois pontos aqui. Os russos também estão tentando avançar aqui em Ruliapole, também sem muito sucesso, tá? Mas aqui eles estão conseguindo avançar, tanto aqui, onde está minha cabeça aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui, tanto aqui em Kamiansk, a gente já falou sobre Kamiansk alguns dias atrás, quanto aqui também nessa região ao norte de Ruliapole, aqui em direção a Velika Novosilka, justamente mais avanços ucranianos aqui. As notícias tendem a ser positivas, tá? A Rússia está concentrando o grosso de sua ofensiva nos últimos pontos do Donbás, com um eixo secundário em Ruliapole, né? Mas de forma geral o Moscou está sofrendo com falta de recrutamento, ou seja, falta de pessoal, e também agora com problemas logísticos. Então é uma situação realmente complicada que os russos estão tendo aqui na linha de frente esse ano, né? E a coisa vai mais além, tá? Aqui, olha só o que traz aqui o professor Bonk aqui, né? Isso daqui é um quadro, né, um gráfico do Raibar, então é um gráfico russo, tá? Em que ele coloca aqui que os ucranianos chegaram aqui em Berezinoy e estão já se expandindo pela retaguarda das forças russas, né? Isso daqui, mais uma vez, se você confirmar isso daqui é um breakthrough, né? Justamente breakthrough é isso, você furar a defesa do inimigo e começar a atacar pela retaguarda dele. Isso é realmente uma coisa que pode quebrar totalmente os russos nessa região aqui. Então, essa é a situação. O pessoal está chorando muito com isso daqui, dizendo que é bastante crítico isso, né? Estão reportando uma dupla penetração no leste de Zaporizhia e falando sobre colapso das linhas russas ali, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, né? Tem avanço por aqui também pelo rio Yanchar e aqui por Berezov. Arrisca deixar todos esses russos aqui próximos de Konstantinivka isolados aqui num bolsão, né? Bom, e não é só ali não, tá? Também aqui em Lima o fronte russo está colapsando, né? Os russos avançaram bastante aqui, mas avançaram sem controle, e Ampil ainda está contestada pelos ucranianos. Então, o que eles estão colocando aqui é que esse fronte todo aqui arrisca colapsar muito em frente aqui, atrás do rio Zerebets,
nessa tentativa de tomar Limã a qualquer custo, né? Por que os russos querem tanto tomar Limã? Limã, essa cidade aqui, ela é considerada estratégica para tomar Sloviansk. Sloviansk e Kramatorsk são as duas grandes cidades ucranianas que ainda estão em poder dos ucranianos ali na região de Donetsk, né? Então, para os russos tomarem Donetsk, tem que tomar essas duas cidades. E para tomar essas duas cidades, precisa tomar Limã. E daí estão tentando avançar com muita força aqui. O Putin está colocando tudo que eles podem, mais umas coisas que eles não podem colocar aqui para tentar tomar Limã. Só que os ucranianos não estão cedendo, não. E Yampil ainda está contestada, que ainda tem ucranianos aqui em Yampil. Ou seja, os russos estão ficando numa situação delicada nesse ponto aqui, a ponto de falarem de colapso dessa linha de frente aqui em Yampil e Lima aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aqui, né? Bom, fora esses pontos que a gente mostrou, nenhuma grande novidade aqui na linha de frente entre russos e ucranianos, mas tem uma coisa interessante, né? A primeira coisa, de ontem para hoje foram 1.430 baixas russas. Excelente, batemos a meta de ontem para hoje. Lembra que os ucranianos querem matar 50 mil russos, baixa, né? Matar e ferido grave, baixas, 50 mil russos, baixas por mês, o que dá mais ou menos 1.300 russos por dia, né? Então 1.430, batemos a meta, tá joia? Mas não foi só isso não, tá? De ontem para hoje, aqui o pessoal tá lembrando aqui, ó, que de ontem para hoje 0,5% de todos os caminhões tanque e automóveis russos foram destruídos só de ontem para hoje, mostrando como é que está sendo altamente efetiva o bloqueio da estrada de terra, ali da ponte de terra ali no sul da Ucrânia pelo pessoal, né? Que a Ucrânia absolutamente destruindo a logística russa nas últimas 24 horas, a gente não está falando do último mês, não estamos falando das últimas semanas, a gente está falando de 24 horas. 0,5% de todos os veículos russos destruídos em toda a guerra foram destruídos nas últimas 24 horas. Vocês têm ideia do que é? Isso é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo que foi destruída de ontem para hoje. Ali, aqui, ó, ele está mostrando aqui. Repara que se você pegar o último mês, aumentou muito aqui o número de veículos russos destruídos justamente pelos ataques ucranianos ali na ponte de terra, né, no corredor de terra do sul da Ucrânia, né? Agora, no último dia foi realmente fantástico. 483 caminhões destruídos só de ontem para hoje ali. É um sucesso muito grande realmente. E, bom, outra coisa curiosa é que o pessoal está fazendo a investigação do tal do Oreshnik, né, que foi lançado contra a Ucrânia alguns dias atrás, e conseguiram pegar aqui algumas placas de circuito impresso, que, cara, isso aqui é coisa soviética, é o que eu falo para vocês, bicho. Esse Oreshnik é um míssil soviético, não tem nada de moderno nesse troço. O Putin está vendendo que não, que é uma arma moderna e coisa e tal. Isso aqui é coisa soviética, cara. Esse tipo de circuito impresso, assim, nem se usa mais isso. Hoje em dia você bota tudo num chip só. Não se usa mais esse circuito impresso com um monte de chips assim desse tipo aqui. Raríssimo isso, né? Em armas, em coisas modernas, né? Ou seja, mostrando que e mostraram também que vários dos componentes são americanos, né? Ou seja, que os russos continuam confiando em componentes americanos para atingir a Ucrânia, né? Então é bom que isso seja alertado, está aqui o nome das fábricas todos, cujos componentes foram usados no Oreshnik. Tem coisa japonesa também, Texas Instrument, tem várias coisas aqui nesses drones, nesses circuitos integrados do Oreshnik, né? Ou seja, é aquele que eu falo para vocês, não é nada significativo, mas é importante para servir como um alerta para essas empresas e reforçar a questão da necessidade das sanções, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o ataque russo contra Galat na Romênia. A gente já falou sobre isso ontem, não tem nenhuma novidade. A gente vai ver daqui a pouco que o Putin está dizendo que não é ele que fez isso, não, que foi os ucranianos, né? Mas a OTAN fez um exercício de guerra recentemente e chegou à conclusão de que a Rússia tomaria Vilnius em 5 dias depois de uma invasão ali sobre a Lituânia, né? Vilnius, essa cidadezinha aqui da Lituânia, a capital da Lituânia, fica relativamente próxima de Belarus e fica próxima também do chamado corredor Suwalki, né, que seria a ligação de Kaliningrado com Belarus, né? Então isso aqui é um risco significativo realmente, tá? Ou seja, o que o pessoal está vendo é que a OTAN não está capacitada para defender os países bálticos nesse momento. Uma vez estabelecido aqui esse corredor aqui, isolando a Polônia dos países bálticos, a capacidade da Rússia de invadir os países bálticos como um todo seria muito, muito tranquila, tá? É uma preocupação teórica, tá, gente? Não acredito que isso vá acontecer. A Rússia, no momento, está destruída pela Ucrânia, não tem o que fazer.
mas é uma preocupação da OTAN esse tipo de coisa, né? Bom, a gente teve a boa notícia de que a Finlândia vai providenciar mais um pacote de ajuda para a Ucrânia de 128 milhões de euros, excelente notícia isso. O Japão também está alocando 14,6 milhões de dólares na iniciativa Pearl, que é você comprar armas americanas. O Trump não quer dar dinheiro para a Ucrânia. Aí os outros países vão lá e compram as armas americanas para a Ucrânia, né? Parabéns aí ao Japão por se posicionar adequadamente, né? E bom, aqui o Putin já está chorando, dizendo que foi um drone ucraniano que atacou um apartamento na Romênia e coisa e tal. É lógico que é lorota isso daqui. O Putin foi o cara que disse que o MH17, né, que foi aquele avião da Holanda para Kuala Lumpur, que foi derrubado sob Donetsk, a gente sabe que foi derrubado por ordem do Igor Strelkov, né, do Igor Girkin lá, que era o coronel russo responsável pela invasão do Donbás. Mas na época o Putin falou que não foram eles que atacaram, não. E aí exigiram que os destroços do drone sejam entregues para a Rússia para exame, né? Que piada é essa? Vocês atacaram a Romênia e querem que as provas do ataque que vocês fizeram sejam devolvidos para vocês? Que lógica tem isso, né? Mas, de novo, ele está repetindo ipsis literis o mesmo talking point, os mesmos pontos de argumento que fizeram com o MH17 lá em 2014, quando mais de 300 civis foram mortos por uma defesa antiaérea russa ali, né? Agora, uma boa notícia que a gente está tendo, aliás, tem uma série de boas notícias aqui, né? É a preocupação do pessoal na Transnistria, tá? Olha só o que diz esse pessoal aqui. Aqui a tradução aqui não está muito boa, eu vou pegar essa outra tradução que está aqui, mas é o mesmo texto, tá? Falando sobre a Transnistria aqui, ó. Entre as grandes derrotas militares russas, alguns russos começam a dizer aqui que é hora de voluntariamente sair da Transnistria antes da humilhação de um espetáculo de uma tomada completa pela Moldova ou pela Ucrânia, né? Aqui, ó, o blogger militar russo diz ainda que o exército russo provavelmente vai ter que sair muito rapidamente de lá, porque não tem armas e a liderança terá que sofrer, terá que ser processada, né? Então tá aqui, ó. É mais fácil liberar a Transnistria antes da humilhação de um espetáculo, de uma demonstração de tomada da República Russa pelos romenos ocorra. Ou seja, o que eles estão colocando, eles estão dizendo que não é a Moldova, é a Romênia que está fazendo, mas na verdade a Moldova sim que quer a Transnistria de volta e a Ucrânia também pode ajudar nisso, ninguém tem dúvida disso, né? Ou seja, isso na forma de uma ocupação e anexação. Anexação, vírgula, tá? Porque esse território é da Moldóvia, sempre foi da Moldova. Essa ideia de que tem uma, entre aspas, um movimento separatista naquela região e não sei o que lá e coisa e tal, isso é lorota russa, tá? Tomem cuidado com isso. O negócio de papo de movimento separatista, muitas das vezes é exatamente isso, pressão russa para criar um obstáculo, criar uma situação ali, né? Objetivamente, nós não podemos fazer nada. E alguns acreditam que a Transnistria vai resistir muito da mesma forma que Karabakh. Karabakh é aquela região que era também uma estratégia dessa dos russos junto com a Armênia aqui no Azerbaijão, né? Então lembra, essa região aqui era a região de Nagorno-Karabakh. E os russos ajudaram a Armênia a manter a ocupação aqui, da mesma forma alegando que não, porque tem forças separatistas, tem pessoas separatistas que querem aqui essa região, não sei o que lá, mantiveram durante muito tempo isso daqui. No momento que a Rússia se enfiou na guerra da Ucrânia totalmente, destruiu o seu exército totalmente, simplesmente o Azerbaijão foi lá e tomou e não teve nada. Não teve nada que a Rússia pudesse fazer, né? O Azerbaijão deixou o exército russo sair dali de forma livre, voltar para a Rússia e coisa e tal. É o que eles estão dizendo aqui que é o melhor, né? Aqui, ó. Nós não vamos poder nada. E a Transnistria vai resistir do mesmo jeito que Karabakh, ou seja, não vai resistir, né? A maior parte vai fugir. Todo mundo ali tem 3 ou 4 passaportes, ou seja, eles sabem que a população ali da Transnistria, os militares russos que estão ali, tem passaporte de outros países, vão dizer que é de outros países, vão jogar fora o passaporte russo, dizer que são de outros países. Não há, ninguém em sua cabeça normal, né, tentaria repetir o que aconteceu em Donbás, com anos de pessoas sendo obrigadas a abrir mão a fazer passaporte russo e coisa e tal, e pressionando o seu coração e mandando você para o inferno, né? Ninguém prometeu nada à Transnistria, com exceção de passaportes russos. Ou seja, quem vai querer passaporte russo no centro da Europa nesse momento? Não tem nada isso daí, é uma marca ruim, na verdade. Ninguém quer passaporte, nem os russos querem passaporte russo nesse momento na Europa, né?
o exército terá que recuar da maneira mais simplificada, sem armas, deixando as armas para trás, o exército recuar, como foi em Nagorno-Karabakh, e transportado através de Bucareste para Chisinau, e a liderança será processada em Chisinau ali, né, pelos crimes que cometeram, pelo separatismo. Né? Desculpe o cinismo, incidentalmente, um drone desconhecido também atingiu a Romênia a partir de Gleiwitz, ou seja, pode ser alguma coisa ligada à Transnistria também, esse ataque ali na Romênia. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Que isso pode ser uma preparação para a Romênia tomar a Transnistria. Ou seja, na cabeça do russo, esse drone que atingiu a Romênia é a justificativa para os romenos atacarem e tomarem a Transnistria através da Moldova, fazendo um acordo com a Moldova aqui, tomando a Transnistria. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que sim. Seria ótimo, até porque existe um grande depósito de munição da era soviética aqui em Tiraspol, que seria muito útil para a Ucrânia. Eu tenho certeza que a Romênia e a Moldova tomando aqui a Transnistria, se precisar da ajuda da Ucrânia, a Ucrânia já falou que ajuda também, e no final das contas essa munição aqui vai acabar na mão da Ucrânia, o que seria ótimo. Né? Bom, as perdas russas na Ucrânia triplicaram no último ano. A estratégia ucraniana de guerra de atrito está funcionando, tá? E não é só isso não, os salários na Rússia começam a se atrasar, dobrou o número de salários em atraso na Rússia devido à guerra na Ucrânia. A economia russa está indo para o buraco, é o que eu falo para vocês, a Rússia não tem muito tempo, é bom eles começarem a pensar em de onde é que eles vão recuar. A Transnistria é só óbvio, tem que sair da Crimeia, do Donbás e de Kherson, de toda a região temporariamente ocupada da Ucrânia, o quanto antes, para conseguir preservar o próprio território russo, senão daqui a pouco nem isso eles vão conseguir segurar. Eu acho que o Putin está na hora de começar a tomar essas decisões difíceis. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.